Eu nunca pensei que pisaria no Vaticano novamente. Pelo menos, não depois do que vi na minha última visita. Mas, como fugir de um chamado que vem de dentro da própria fé? Meu nome é Daniel Ventura. Tenho 38 anos, sou brasileiro, e fui seminarista por quase uma década. Abandonei a batina aos 29, depois de um período intenso de questionamentos espirituais e visões. Sim, visões. Mas essa história não é sobre minha fé. É sobre o que se esconde atrás dos muros de mármore do lugar mais sagrado da Igreja Católica. Uma história que começou com uma carta. Recebi o envelope em uma manhã comum. Sem remetente. Apenas meu nome, escrito com caligrafia antiga. Dentro, havia um bilhete escrito à mão, em latim. Domus tenebris recluditur. Tu solus clavis es. A casa das trevas se abre. Você é a única chave. Junto do bilhete, havia uma passagem de avião para Roma. Partida em 3 dias. O Vaticano não me procurava há anos. Minha saída do seminário foi discreta, mas definitiva. Por que agora? E por que eu? Liguei para velhos colegas, padres, até um ex-superior direto. Ninguém sabia de nada. Ou preferiam fingir que não sabiam. Hesitei. Pensei em rasgar a passagem, ignorar o bilhete. Mas havia algo ali. Um chamado. Não de Deus. Mas algo mais antigo. Mais escuro. 3 dias depois, desembarquei em Roma. O céu estava cinzento, e uma névoa fria cobria os telhados da cidade. Era como se o próprio tempo se recusasse a acolher minha chegada. Fui direto ao portão do Vaticano. Os guardas suíços olharam para mim com estranheza. Mas ao mostrar o bilhete, um deles empalideceu. Sem dizer palavra, ele me escoltou até uma entrada lateral, usada apenas por funcionários internos. Ali, fui recebido por um padre que nunca tinha visto. Alto, magro, de olhar severo. Chamava-se Padre Lorenzo. Seu latim era impecável. E sua presença, gélida. Você demorou, ele disse, sem sequer me cumprimentar. Recebi a carta apenas 3 dias atrás. Respondi. Ele não respondeu. Apenas começou a caminhar. E eu o segui. Caminhamos por corredores que pareciam esquecidos pelo tempo. Velas acesas nas paredes. Teto baixo. Cheiro de mofo. E um silêncio que parecia engolir os próprios pensamentos. Finalmente, chegamos a uma porta de ferro, oculta atrás de uma tapeçaria do século XVI. Padre Lorenzo retirou um molho de chaves antigo e abriu a porta com um render abafado. Você não deve contar a ninguém o que verá aqui dentro, ele disse. Não estou aqui por escolha própria, respondi. Ninguém está, ele sussurrou. Atrás da porta, havia uma escadaria que descia. E descia. E descia. Pedra úmida, escorregadia. O ar tornava-se mais pesado a cada passo. Ao final da escada, chegamos a uma antiga biblioteca subterrânea. Livros com capas de couro negro. Símbolos riscados. Alfabeto que não reconheci. No centro da sala, uma mesa. E sobre ela, um pergaminho selado com cera vermelha. O selo trazia algo que gelou meu sangue. Um olho humano cercado por espinhos. Padre Lorenzo se virou para mim. Você foi chamado porque já viu as sombras. Já tocou o invisível. Precisamos de você. Precisa de mim para quê? Perguntei. Ele hesitou. Depois, respondeu. Algo foi despertado. No subterrâneo. Algo anterior à própria fé cristã. E está se movendo. Por que me escolheram? Porque você foi o único que sobreviveu ao ritual de vigília. Em 2009. No seminário. Meu coração gelou. Eu havia enterrado aquela lembrança. Em 2009. Durante uma madrugada de meditação e jejum, algo aconteceu. Vi rostos. Ouvi gritos. Senti algo se mover atrás da parede da capela.
Fui encontrado desacordado, tremendo, com a pele cheia de marcas. Disseram que era um colapso nervoso. Nunca mais falei sobre aquilo. Mas eles sabiam. Eles sempre souberam. Padre Lorenzo colocou o pergaminho em minhas mãos. Leve-o para os aposentos no claustro norte. Leia apenas à meia-noite. E mantenha-se em jejum. As sombras não toleram corpos impuros. Saí da biblioteca com as mãos trêmulas. Meus passos ecoavam como gritos no corredor de pedra. Enquanto subia a escadaria, um pensamento me invadiu. O que havia realmente sob os alicerces da igreja? E por que agora estavam me puxando de volta? Eu sempre fui cético quanto a lendas religiosas. Cresci ouvindo histórias sobre possessões, milagres secretos e padres que sabiam demais. Mas tudo isso me parecia exagero de beatas ou estratégias da igreja para manter o controle sobre os fiéis. Até aquele dia. Até eu ver com meus próprios olhos aquilo que a fé tenta esconder, e que a razão não consegue explicar. Na minha segunda semana no arquivo secreto, recebi uma permissão especial para acessar uma seção restrita. Era um arquivo físico, selado em uma sala de pedra fria, 3 andares abaixo do solo. Para entrar, precisei da assinatura de 2 superiores, além de uma autorização da congregação para a doutrina da fé. Mesmo assim, fui escoltado por um monge silencioso, com olhos fundos e a pele quase translúcida. Enquanto caminhávamos pelo corredor estreito, a luz das lâmpadas tremeluzia como se não quisesse iluminar o caminho. O ar era espesso, pesado. Sentia como se algo ali embaixo estivesse acordado, e prestando atenção em cada passo que dávamos. Quando a porta se abriu, um cheiro antigo, de papel velho, mofo e algo mais, metálico, escapou da escuridão. Naquela sala não havia tecnologia, apenas estantes baixas, armários com trancas enferrujadas, e caixas de madeira que pareciam seladas há séculos. Você tem 2 horas. Nenhuma foto, nenhuma cópia, apenas leitura silenciosa. Essas foram as únicas palavras do monge antes de desaparecer novamente pelo corredor. Comecei com os documentos mais recentes. Registros de exorcismos autorizados. Transcrições de cartas trocadas entre padres preocupados com fenômenos inexplicáveis. Mas logo encontrei algo mais antigo. Muito mais antigo. Era um dossiê amarelado, encadernado com couro e lacrado com um símbolo que eu nunca tinha visto antes. Um olho com uma cruz invertida atravessando sua íris. O título, em latim, dizia: Archivum Obscurum, Confessio e Umbra. Arquivo sombrio, a confissão da sombra. Minhas mãos tremiam levemente quando rompi o lacre. A primeira página parecia um diário, datado de 1907. O autor? Padre Giovanni Bettinelli. Um nome que eu reconhecia de rumores internos. Diziam que ele havia desaparecido após relatar visões demoníacas dentro do próprio Vaticano. Suas anotações eram perturbadoras. Falava sobre uma câmara secreta sob a Basílica de São Pedro. Um espaço que não constava em nenhum mapa oficial. Descrito como um local onde a fé se curva e o mal observa em silêncio. O diário falava de um altar de pedra negra, uma relíquia antiga mantida sob vigilância constante, e de uma figura encapuzada que surgia em suas orações noturnas. Sem rosto, sem corpo, apenas a presença. Quanto mais eu lia, mais desconfortável me sentia. Não era só o conteúdo. Era como se as palavras tivessem peso, como se invocassem algo invisível ao meu redor. Em um dos trechos, Bettinelli escrevia: Ela me chama pelo nome agora, não com voz, mas com o vazio entre os sons. Diz que sou o escolhido para carregar a chave. Diz que o coração da terra quer abrir os olhos. Fechei o diário por instinto. Olhei ao redor. A sala estava vazia, mas o silêncio era espesso, carregado, como se alguém, ou algo, estivesse ali comigo. Tentei continuar, passando para os documentos anexos. Mapas,
registros de escavação e um esboço rudimentar da tal câmara subterrânea. Havia datas riscadas com sangue seco. Nomes de monges que enlouqueceram após passar tempo demais lá embaixo. E então, encontrei a foto. Antiga, em preto e branco. Mostrava 5 padres em frente a uma escadaria de pedra, segurando velas. Atrás deles, uma porta de ferro com o mesmo símbolo do dossiê. E ali, no canto inferior da imagem, um rosto. Não, um fragmento de rosto. Algo distorcido, pálido, com olhos negros como carvão queimado, olhando direto para a câmera. Joguei a foto de lado, suando frio. Aquela figura, eu a tinha visto antes. Na minha infância. Em um sonho que me perseguiu por anos. Era impossível. Mas estava ali. Impressa. Documentada. Registrada por padres de mais de um século atrás. Naquele momento, compreendi algo que me aterrorizou mais do que qualquer descoberta acadêmica. A igreja sabia. Sempre soube. E decidiu esconder. Saí da sala antes do tempo. O monge apenas me olhou em silêncio quando devolvi a chave. Não disse uma palavra. Mas eu vi nos olhos dele. Ele sabia o que eu tinha lido. E sabia que aquilo iria me assombrar. Voltei ao meu quarto com uma sensação de peso no peito. Cada sombra parecia mais escura. Cada fresta da parede sussurrava meu nome. Aquilo que estava guardado lá embaixo. Agora me reconhecia. E essa foi só a 2ª semana. Eu achei que já tinha visto tudo. Que o que presenciei nas câmaras inferiores era o ápice da loucura que aquele lugar podia oferecer. Mas eu estava errado. Muito errado. Naquela noite, o silêncio parecia ter um peso. Não era apenas ausência de som. Era como se o próprio Vaticano prendesse a respiração. Eu me vi novamente descendo as escadas. As mesmas que eu havia jurado nunca mais pisar. Mas algo me puxava. Algo me chamava. A cripta não era apenas um espaço abaixo da basílica. Ela era um labirinto. Uma espiral que parecia levar a um lugar que não devia existir sob o solo sagrado. Levei comigo um gravador e um pequeno crucifixo abençoado. Era o que me restava de proteção. A entrada que o padre me mostrou antes estava trancada. Mas a parede lateral, daquela que parecia apenas parte da arquitetura antiga, agora tinha uma fresta de luz, tênue, oscilante. Empurrei a pedra, e ela deslizou, revelando um corredor escondido. O ar era mais denso ali, mais antigo, como se cada respiração sugasse séculos de memórias esquecidas. As paredes tinham símbolos que não eram latim, não eram humanos. E mesmo sem entendê-los, meu corpo reagia com calafrios involuntários. O gravador começou a chiar. Forte. Depois, silêncio. Então, uma voz. Fraca. Quase infantil. Sussurrando meu nome. Parei. Olhei para trás. Nada. Mas a voz. Ela repetiu meu nome. Dessa vez, com uma entonação de lamento. Como se algo ali não apenas soubesse quem eu era, mas estivesse tentando me avisar. Continuei. Porque não conseguiria dormir sem descobrir o que estava enterrado ali. A câmara seguinte era circular, com um altar de pedra no centro. Em volta, 7 nichos com ossadas dispostas em posição fetal, como se tivessem se curvado para algo ou alguém. Em cima do altar, um livro, velho, com capa de couro e uma cruz invertida queimada no centro. Não toquei nele, mas o vento, ou algo parecido com vento, virou as páginas sozinho. Elas se abriram em um texto que eu compreendia, mesmo sem nunca ter estudado aquele idioma. A tradução, até hoje, me arrepia. O selo foi quebrado. O hospedeiro caminha entre os muros santos. Seu nome foi sussurrado no escuro. Ele escutou. Me afastei. Mas ao olhar para as ossadas, uma delas tinha olhos. Humanos. Vivos. Piscando. Observando. Foi quando a luz se apagou. Não repentinamente, mas como se estivesse sendo engolida.
A mesma voz voltou. Mas agora não era mais infantil. Era múltipla. Muitas vozes em uma. Uma massa de sussurros que dizia: ele vem. Corri. Sem saber por onde. Mas havia escadas. Eu juro por Deus, havia escadas que não estavam lá antes. Subi por instinto. E à medida que subia, as vozes ficaram mais altas. Gritos. Lamentos. Risos. Cheguei a uma porta de ferro. Empurrei. Trancada. Golpeei com o ombro. Nada. Então ouvi, do outro lado, o som de passos, e alguém murmurando uma oração, em latim. A porta se abriu. Era o padre, o mesmo que me mostrou o caminho, dias antes. Mas ele estava diferente. Pálido. Os olhos, fundos. As mãos tremiam. Você viu, não viu? Ele disse, sem me perguntar realmente. Eu apenas assenti, sem saber o que responder. Ele me levou até uma pequena sala nos fundos da basílica. Fechou as cortinas. E acendeu velas. Toda geração tem um que é chamado. Disse isso com a voz fraca. Você entrou, e agora, parte dele está em você. Tentei protestar. Tentei entender. Mas ele apenas colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, uma carta. Era assinada por alguém chamado Inquisidor Marius. Datada de 1724. A carta descrevia um ritual proibido, realizado nos subterrâneos da igreja, para selar uma entidade, cujo nome era proibido de ser pronunciado. E ao final, um aviso. Aqueles que se aproximarem do sussurro, jamais se livrarão do eco. Senti minha cabeça latejar. Me levantei, cambaleando. Disse ao padre que precisava sair. Respirar. Pensar. Mas ele me segurou pelo braço. Com força. Se você sair agora, ele virá com você. O medo que senti naquele momento não era só pelo que eu vi, mas pelo que ainda estava por vir. Me tranquei no quarto de hóspedes do convento. Fechei as janelas. Apaguei as luzes. Mas às 3 da manhã, o crucifixo caiu sozinho da parede. E, no escuro, atrás de mim, alguém suspirou meu nome. Respirei fundo. Talvez fosse loucura continuar, mas eu já estava mergulhado demais nessa escuridão para voltar atrás. Era por volta das 3 da madrugada quando acordei com a sensação de que não estava sozinho. Não era o tipo de coisa que se sente ao acordar de um pesadelo. Era algo real. Algo presente. As paredes do meu quarto pareciam respirar. O crucifixo sobre a cabeceira estava virado ao contrário. E em meio ao silêncio absoluto, ouvi um sussurro. E in tenebris habitate. E habita nas trevas. Me levantei num pulo, o coração disparado. O quarto estava escuro, mas eu sabia que algo, ou alguém, estava ali. E então, a porta rangeu, lentamente. Atrás dela, o corredor, e bem no fim dele, uma sombra com uma silhueta familiar. Vestia uma túnica negra com detalhes em vermelho. Um capuz cobria o rosto, mas eu conseguia ver o reflexo de olhos, não humanos, brilhando em vermelho profundo. Quem está aí? Gritei, tentando parecer mais corajoso do que me sentia. A figura não respondeu, mas ergueu a mão lentamente, apontando para mim. E naquele momento, todas as luzes da casa se apagaram de uma só vez. Um estouro abafado. Vidros se quebrando. Portas batendo sozinhas. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. O corpo paralisado, como se estivesse preso por correntes invisíveis. E então, eu ouvi novamente aquele sussurro, mas agora, vindo de dentro da minha cabeça. Ele está aqui, à sombra do trono. Quando consegui me mover, tropecei, caí no chão e me arrastei até o quarto. Fechei a porta com força e comecei a rezar, desesperado, repetindo passagens em latim que mal lembrava. Mas a oração só parecia deixá-lo mais presente. Na manhã seguinte, fui ao encontro de Dom Mateu novamente. Contei tudo o que havia presenciado.
Ele não pareceu surpreso. Já imaginava que isso aconteceria. Disse, olhando para mim com pesar. O que você viu é conhecido por poucos, mas tem um nome entre os exorcistas mais antigos. Como assim? O Papa Negro. Um ser que se alimenta da fé corrompida, das mentiras por trás da santidade. Dom Mateu me levou até uma sala secreta no subsolo da igreja, atrás do altar principal. Ali, dentro de um cofre de ferro, ele guardava documentos proibidos. Relíquias escondidas pelo próprio Vaticano. Me mostrou um manuscrito antigo, do século XVII. Era um diário, escrito por um cardeal que havia sido excomungado por heresia. Nele, o cardeal descrevia rituais ocultos dentro dos salões do Vaticano. Cerimônias noturnas. Sacrifícios. Evocações. Mas o mais perturbador era a descrição da figura chamada de Vicarius Umbrae, o vigário das sombras. Segundo o texto, ele seria a contraface espiritual do Papa. Enquanto um conduzia as ovelhas pela luz, o outro reinava sobre os perdidos nas trevas. E seu trono estaria escondido em algum ponto dos subterrâneos do Vaticano, protegido por selos antigos e guardado por monges silenciosos. Dom Mateu me olhou sério. Você está sendo guiado até ele, sem saber. Guiado por quê? Perguntei, tentando conter o medo. Porque você é um elo. Elo? Alguém sensível ao véu. Alguém que pode ver o que não deve ser visto. Naquela noite, tentei dormir, mas meu sono foi invadido novamente por visões. Eu estava nas catacumbas. Escutava murmúrios em latim. E um coral de vozes sem corpos cantava uma missa fúnebre. Via padres de olhos negros, com vestes encharcadas de sangue, caminhando em círculo ao redor de um trono feito de ossos. No centro, ele, o Papa Negro. Seu rosto era uma máscara de carne esticada, sem olhos. A boca era um corte largo que ia de orelha a orelha, sussurrando orações ao contrário. Acordei em pânico. O lençol estava molhado de suor. Mas havia algo pior. Uma marca no meu braço. 3 riscos queimados na pele. Como garras. Eu precisava descobrir mais. No dia seguinte, fui até a Biblioteca do Vaticano. A parte restrita, acessível somente com permissão. Mas havia um padre, amigo de Dom Mateu, que poderia me ajudar. Ele me guiou pelos corredores abafados e cheios de poeira. Livros cobertos por couro antigo. Páginas amareladas pelo tempo. Ali, encontrei um livro sem título. Apenas um símbolo em sua capa. Um olho com uma cruz invertida dentro. Era um compêndio sobre figuras celestes corrompidas. E havia uma seção inteira dedicada ao antipontífice. Segundo os escritos, esse ser era evocado em momentos críticos da Igreja. Quando a corrupção ameaçava engolir a fé verdadeira. Ele surgia, para lembrar aos homens o preço da hipocrisia. Mas, ninguém que o viu sobreviveu por muito tempo. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. Objetos se moviam sozinhos. Espelhos estilhaçavam. O som de passos pela casa. E o mais assustador, o reflexo de alguém atrás de mim, quando não havia ninguém. Fui até Dom Mateu uma última vez. Ele estava fraco, abatido. Havia marcas em seu corpo também. Mas ele me entregou um envelope. Aqui está tudo o que sei. Cartas. Fotografias. Registros antigos. E um mapa. Mapa do quê? Do local exato onde os rituais eram feitos. O mapa levava até uma capela subterrânea esquecida, abaixo do arquivo secreto do Vaticano. Poucos sabiam de sua existência. Menos ainda tinham coragem de entrar. Na noite seguinte, eu fui. A entrada era um alçapão escondido sob uma estátua de São Miguel. Desci com uma lanterna, sentindo o ar se tornar mais denso a cada degrau. O cheiro de mofo, sangue seco e incenso queimado era sufocante. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos. Em alguns pontos, havia inscrições feitas com algo que parecia unhas humanas. No altar, uma figura coberta por um véu preto estava ajoelhada. Ao me aproximar, ela se virou. Era eu.
mas com os olhos vazios, e um sorriso rasgado como o do Papa Negro. Eu estava convencido de que havia algo ali comigo. Algo além da compreensão humana. Algo que o próprio Vaticano tentava esconder há décadas. Voltei ao porão da biblioteca nos dias seguintes. Não pela coragem, mas porque algo me impelia. Como se aquela escuridão sussurrasse meu nome quando eu tentava dormir. Dessa vez, levei uma pequena câmera escondida. Precisava registrar o que acontecia lá embaixo. Ou, ao menos, ter uma prova de que eu não estava enlouquecendo. O ar estava ainda mais pesado. Denso, como se respirasse por si só. As paredes pareciam fechar-se ao meu redor com cada passo. Lá embaixo, novamente, tudo parecia igual. Mas algo me chamava para além da cortina de couro. Atrás dela, um novo corredor, que não estava ali antes. Eu hesitei. Mas, mais uma vez, fui adiante. A passagem estreita descia em espiral, os degraus tortos cobertos por musgo e umidade. A luz da lanterna parecia perder força a cada metro que eu descia. O silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença. Um tipo de pressão constante dentro da cabeça. Como se algo quisesse calar meus pensamentos. No fim da escada, encontrei uma porta de ferro, antiga, selada com símbolos que jamais vi antes. Toquei-a, e a superfície estava quente, como carne viva. Quando empurrei a porta, ela cedeu com um rangido longo, metálico, e o que vi do outro lado me paralisou. Era uma câmara subterrânea, circular, com paredes cobertas de inscrições em latim, grego e algo mais. Uma língua que não pertencia a este mundo. No centro, uma mesa de pedra. Sobre ela, o corpo de um homem. Ou, ao menos, algo que um dia já foi humano. Seus olhos estavam abertos. Completamente negros. Vazios. Mas eu juro, eles me seguiram. Ao redor do corpo, velas vermelhas se mantinham acesas. Sem que houvesse qualquer brisa ali. Era como se o tempo naquele lugar estivesse suspenso. Comecei a ouvir vozes. Muitas. Todas ao mesmo tempo. Em línguas que eu não entendia. E, ainda assim, compreendia. Era dor. Puro desespero. Minha câmera caiu da mão. A lente rachou no impacto, mas continuou gravando. Eu não tive coragem de recolhê-la. Meus olhos estavam fixos no corpo sobre a pedra. Porque ele havia se movido. Uma contração mínima, mas real. Aquele cadáver respirou. Dei um passo para trás. Depois outro. Mas tropecei em algo atrás de mim. Era uma cadeira de madeira antiga. E nela, preso com correntes, havia um diário. O couro da capa estava enegrecido. Mas ao abri-lo, reconheci a caligrafia. Era do monge que apareceu na gravação original. Aquela mesma figura sinistra que me encarava da escuridão. As páginas falavam de um experimento. Uma tentativa da Santa Sé de conter um fragmento do mal original. Algo tão antigo quanto a criação. Ele descrevia os sintomas da exposição àquela entidade. A perda da sanidade. A incapacidade de dormir. As vozes. O desejo de morte. E a obediência. Sim, obediência. Como se a presença naquele porão não apenas enlouquecesse, mas comandasse. A página final estava manchada de sangue seco. Ali, ele escreveu: se alguém encontrar estas palavras, que Deus tenha piedade da sua alma. Porque se você está lendo isto, já foi tocado. Eu não me lembro exatamente como saí dali. A próxima coisa de que me recordo é acordar no meu quarto, com o diário em mãos. A câmera estava gravando, mas o vídeo não mostrava nada. A imagem era distorcida, coberta de estática, exceto por um único frame, congelado, do rosto do cadáver, sorrindo. Desde então, minha vida mudou. Não durmo mais. A luz do sol parece fraca. As sombras, mais densas. E, por vezes, escuto alguém chamar meu nome. Mesmo quando estou sozinho. Principalmente, quando estou sozinho.
O Vaticano nunca mais me contatou. E toda tentativa de divulgar o que encontrei foi silenciosamente apagada. Vídeos excluídos. E-mails que desaparecem. Perfis bloqueados. Verdade é, eles sabem. E escolheram esconder. Para o bem de todos, dizem. Mas eu sei. Há algo lá. E não está contido. Está esperando. Esperando por quem abrirá aquela porta, de novo.